Muito bom. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã. E nós vamos compartilhar esse tema, que acaba também sendo um desafio para as nossas vidas, acaba sendo, eu sempre falo que é um desafio, mas também que se configura num grande privilégio, né? A espiritualidade cristã nos contextos educacionais. Nós vamos trabalhar de uma forma um pouco mais, assim, no início eu quero só dar uma visão panorâmica desse conceito, do viés formativo e tudo mais, para depois nós entrarmos bem direto nesse tema específico, né? A espiritualidade cristã em conceitos educacionais. Carlos Rodrigo Brandão, ele diz que ninguém escapa da educação. Todos os dias nós misturamos as nossas vidas com a educação. E não há como discordar dessa realidade. Realmente nós vivemos neste contexto. Nem tem como você escapar da educação. Nós estamos a educação está ali na nossa vida em toda situação, né? E a gente entende que a educação também ela é direito de todos, né? E então vamos lá sobre esse conceito da educação. A gente vai passar bem rapidamente aqui, tá, meus queridos, para que a gente depois tenha um pouco mais de tempo no outro contexto, tá bom? Então, o conceito da educação. O que é educação? É uma palavra, a etimologia, né? A etimologia da palavra vem do latim educare, né? Que é no sentido de criar uma criança, de nutrir, de fazer crescer. Então, quando você pensa em educação, você pensa nesse processo, né? Nesse desenvolvimento, nesse crescer, nesse nutrir, nesse criar, né? E a gente percebe que nós estamos em desenvolvimento. Então, o ser humano está nesse desenvolvimento, crescendo, e ele vai adquirindo esse conhecimento orientativo, né? E formativo no processo ali de educação de cada indivíduo. Então, pode-se afirmar que a educação, ela significa trazer luz à ideia, né? Olhar, pelo um olhar da filosofia, fazer que a criança passar da potência para o ato, né? Da virtualidade à realidade, que realmente que leva a conduzir, a guiar, a todo esse processo também orientativo. E nós podemos pensar no viés formativo da educação, que realmente a educação ela está em tudo que o ser humano possa imaginar, possa viver. Ela está presente no que você escuta, no que você vê, no que você imagina, né? Então, com ênfase, é primordial a gente pensar também a educação nos relacionamentos, na interação com as outras pessoas, porque a gente também adquire conhecimento que também pode gerar dentro de nós essa transformação. O resultado, praticamente, da educação é formar, criar, na verdade, trazer essa ideia, né, na mente, que vai gerar o quê? A mudança de comportamento, né, que nós havíamos já compartilhado bem no início aqui da nossa conversa. Então, através de algumas ações que são observadas, por meio de experiências evidenciadas, né, você pode perceber que acontece o quê? A aprendizagem, acontece o processo educativo, de formar, de nutrir, de orientar, para que a gente tenha condições de conviver com equilíbrio, né? Então, a educação, ela trabalha de uma forma, na integralidade do ser humano, né? Então, é até importante que nós temos muitas leis, né? Leis brasileiras, temos até tratados internacionais que falam sobre isso. O ECA, LDB, a Constituição Federal, tantos outros artigos, leis que dá base para que a gente realmente tenha condições de ser assistido em todo o tempo, para que realmente seja desenvolvido ali essa forma da educação, a educação integral, né? E até no artigo 205 do ECA, diz que a educação é direito de todos, né? Dever do Estado, da família, e ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, às vezes a gente fica pensando onde que está a igreja está na sociedade, então nós podemos realmente criar projetos que vá de encontro e que possa promover. O Danilo acabou falando aí desses projetos sociais que contribuiu. E quantos projetos sociais hoje nós temos no Brasil desenvolvidos por igrejas que podem realmente contribuir, cooperar para que essa educação de forma integral, para que a gente tenha condições, o indivíduo tenha condições de viver, conviver, né, em todos os ambientes da vida dele com equilíbrio, né? Então, a Constituição brasileira, as nossas leis brasileiras, nos dá condições para que essa pessoa possa, na verdade, visa, né,
o desenvolvimento da pessoa, para que essa pessoa realmente possa ter um exercício na sua cidadania, né? E sendo qualificada para que ela possa viver bem, né? Conviver bem e também para que possa ter todo esse equilíbrio, né? Então, o resultado, então, podemos assim dizer que o resultado da educação é formar, criar, trazer a ideia que gera mudança de comportamento, né, pelo aquilo que já realmente foi colocado no pensamento, na mente, que houve uma reflexão e que associou que a mudança de comportamento. Né? Então, para que a pessoa tenha essa condição de viver, conviver com equilíbrio. Né? E aqui nós temos também um outro artigo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que realmente dá base para que essas crianças, para que esses adolescentes, em plena fase de desenvolvimento da sua vida, possam ter as suas necessidades atendidas como um todo, né? Na integralidade. E o artigo 3 diz bem claramente isso, né? Que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Eu sempre falo para o pessoal que está fazendo o curso de capelania que eles realmente podem elaborar projetos, né? Elaborar projetos para que cada item dessa lei, né? Vamos dizer assim, vamos trabalhar um projeto específico de desenvolvimento físico, né? Então, no desenvolvimento físico, ele tem várias áreas que você dá para trabalhar e você elaborar um projeto para alcançar essas crianças, alcançar este público, né? Então, pensando nessa questão também do viés formativo, é muito importante considerar realmente que a educação ela é essencial para a vida, né? Porque a educação, visto como um ser humano na sua integralidade, ela pode contribuir também para alimentar o que é a alma, esclarecer também o entendimento do outro, conhecer a si próprio, né? As suas limitações, suas necessidades, conhecer o próximo e também contribui para que a pessoa pode descobrir, conhecer e descobrir coisas novas que muitas vezes levam muitos a questionamentos, né? E hoje, com a pandemia, potencializou tudo isso, todas essas situações aí de dúvidas, de questionamentos e tudo mais. Então, o viés formativo da educação, ele se dá pelo que realmente o indivíduo seja orientado para viver em sociedade, também considerando os valores educacionais de cada povo e a sua cultura, né? Eu acho interessante que Transformando Cosmovisões, um livro de Paulo e Ebert, ele diz que está vinculada à construção de uma pessoa, que são criadas e recriadas pessoas ali conforme suas relações sociais. É isso que a gente tem visto aí, vai falar um pouquinho também sobre a educação formal, a educação não formal, formal e a educação informal, formal e não formal. Então, tudo isso, né? Todos esses vínculos aí realmente pode contribuir, está vinculado à construção de uma pessoa que são recriadas e criadas para que elas possam realmente saber viver nas suas relações sociais, no mercado de trabalho, suas habilidades, enfim. E é interessante que ele também aponta que tanto a família, as instituições de ensino, tantos outros locais onde que nós podemos perceber que a instrução, né, que a transferência aí desses saberes, de informações, nós podemos, assim, perceber que constrói o indivíduo, que forma o indivíduo, seja ele em desenvolvimento ou em qualquer idade que ele esteja. E ele até apontou, diz que o letramento é poder, né? Eu acho interessante isso. E nós também podemos pensar que a educação, não existe só uma forma de educação, né? Pillet já falou isso lá em 95, já há muito tempo atrás, que ele está também vinculado ao valor de cada povo, de cada nação, de cada país, de cada etnia, de cada família, né? Então,
a gente pode perceber que a educação também pode ser passada, repassada de geração em geração. E eu sempre falo que é muito importante, o Danilo compartilhou aqui, o Raul também falou alguma coisa sobre isso, que é muito importante a gente conhecer o passado, né, desse povo, ou de uma pessoa, de uma família, de uma nação. E quando a gente está trabalhando na licenciatura, é muito importante a gente conhecer aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles adultos, aquelas pessoas, aquele público com o qual você está trabalhando. Ele, por exemplo, o irmão aí vai trabalhar, sabe, vai trabalhar com almejando pastoreio. É muito importante nós conhecermos realmente a história de vida das pessoas, porque isso nos traz condições, um pouco mais de segurança e livra a gente de muitos riscos, né, de errar, mas para que a gente tenha condições de dar a eles algumas ações assertivas. E aí, quando você se conhece a história de vida das pessoas, nós somos muito mais, mas muito mais compreensivos com as ações e reações que essa pessoa está passando. Quantas vezes na escola, na sala de aula, eu trabalhei com alunos que, olha, eram problemáticos, mas eu sentava com eles, começava a elogiá-los, evidenciar algumas situações positivas na vida deles, eles começavam a falar, começavam a compartilhar, e eu entendia por que ele realmente estava fazendo aquela reação, brigando, não tinha interesse e tudo mais. Depois você vai entender que realmente, quando você compreendeu, quando você conheceu a história, pronto. Você já vai tratando de uma forma diferente e ele vai reagindo e vai mudando, porque aí ele vai refletindo. Nossa, mas ela está me entendendo e que legal, e vai despertando interesse e vai mudando o quê? A maneira dele se comportar, né? Então, é muito importante a gente ter isso, importante a gente ter esse conhecimento. É muito importante a gente realmente perceber que a educação e seu viés formativo é um movimento. É um processo que o indivíduo está lutando, está trabalhando para que ele seja aquele que ele ainda não é. Ele está ainda nesse processo. A educação faz com que realmente o homem tenha ali suas habilidades desenvolvidas nas várias dimensões da sua existência. Danilo compartilhou suas dificuldades, suas necessidades. E ele disse que muitas situações, quando pessoas compreenderam, quando vieram com outras metodologias, ações assertivas, houve um resultado de tal maneira que ele se tornou agora não aluno repetente, mas um professor daquele grupo social. Então, olha aí a maneira, e o que ele viveu fez com que ele pudesse realmente transformar tudo isso na sua mente, no seu coração, para que ele realmente pudesse mudar o comportamento e agora mudar até de posição. Com a história de vida dele, ele pode compartilhar com outros, né? Então, meus queridos, a educação... E eu acho interessante quando no dicionário Webster, a definição, ele traz uma definição de educação. Assim, o que é educar? Então, o dicionário Webster, ele dá essa definição. Educação compreende toda uma série de instrução e disciplina com a intenção de iluminar o entendimento. Agora, veja, eu quero que agora, a partir de agora, você já se relaciona com a espiritualidade cristã. Veja se a espiritualidade cristã, se o processo educativo, se o processo formativo de Deus, eu vejo como Deus, assim, um professor nato, né? Eu sempre falo que professor... A palavra professor vem de professos. Ele de professar, ele está à frente, o professor está com a palavra. O professor está com a palavra. Você que está se formando em licenciatura, você que está fazendo teologia, você vai lidar com a palavra. Nós vamos lidar com a palavra. Então, professos, na verdade, o professor professa, ele está à frente, ele está com a palavra, ele está à frente, na frente de. E aí o que acontece? O professor está com a palavra. E eu sempre tenho associado essa palavra como a palavra de Deus. Lá em Gênesis 1, Deus criou todas as coisas com a palavra. E Deus disse e tudo se criou. Então, quer dizer que você, professor, tem o poder de construir, de criar na mente do aluno aquilo que ainda não tem. Você tem esse poder. Porque você está com a palavra. Nós estamos com a palavra. Então, é importante. Eu não estou dizendo isso que é abrir ali e colocar. Não, estou dizendo assim, é criar um mundo que ainda não existe. Criar o mundo da criança é o que ainda não existe. Então, é importante a gente ter essa visão. Então, o que é educar? A educação compreende toda uma série de instrução, disciplina,
com intenção. Então, a educação tem uma intenção, existe uma intencionalidade de iluminar o entendimento. Veja o que se a educação cristã pode fazer isso. A espiritualidade cristã. Iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar as maneiras e hábitos de jovens para que sejam úteis para suas futuras ocupações. Então, veja bem aqui. Iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar hábitos para a juventude, capacitando o aprendiz para suas funções futuras. Então, veja aí. Então, iluminar, alguns verbos que nós podemos aqui pontuar. Iluminar, corrigir, formar, capacitar para futuras vocações. Fala para mim se nós, como na espiritualidade cristã, na educação cristã, não pode acontecer isso. Então, é importante a gente ter essa visão, esse cuidado, e que em muitas situações que nós vamos nos deparar com alunos que estão na escola, ou seja, na universidade, no contexto educacional. Vamos colocar aqui, colocar de uma forma mais ampla, nos contextos educacionais. Que a gente sabe que no contexto, a escolarização não acontece só na escola, a educação não acontece só na escola, acontece em vários outros procedimentos, porque, como acabamos de falar, que ela faz parte da nossa vida, ninguém escapa da educação, tudo quanto é forma nós podemos aprender, mesmo nas situações mais difíceis, nós podemos perceber, e a gente sabe que a educação brasileira, ela tem seus desafios, que geram que muitas dúvidas, o sistema, na verdade, a vida das pessoas também gera ali situações conflituosas, seja ali da família, seja de uma situação que viveu. Então, percebendo que nós podemos verificar esses verbos na vida do indivíduo, e que ele também pode relacionar com a espiritualidade cristã, com a educação cristã, né? Então, podemos assim dizer que ela alcança o indivíduo em todas as áreas da sua vida, dando condições para que realmente tenha ali um desenvolvimento, a construção do conhecimento, e que essa realmente seja acompanhado das ações do outro, de si próprio, ações que são relacionadas com cortesia, justiça, solidariedade, atitudes que realmente manifestam valores e princípios norteadores da educação, né? E a educação tem essa visão, todo esse cuidado, todo esse amparo na construção do ser da integralidade. Então, nós percebemos que realmente a educação tem seu viés formativo e orientativo para quê? Para o bem-estar e o pleno desenvolvimento das pessoas em qualquer circunstância que ela esteja. Hoje, nós, como educação brasileira, nós temos, assim, os seus grandes desafios, situações que podem gerar, muitas vezes, conflitos, né, nas relações sociais, mas que nós podemos perceber que o resultado de aprendizado dos educandos muito contribui, muito vem sendo resultado de educadores que olham, que conheçam a realidade da vida desses alunos, que conhecem a história de vida desses alunos. E eu acho muito interessante que, diante desses desafios, nós podemos perceber que são algumas problemas, algumas dificuldades, algumas problemáticas que também geradas de traumas relacionados ao pessoas que vivem ali na família, né, que podem realmente trazer o quê? Dificuldades no aprendizado do aluno, no aprendizado da pessoa que está nesse contexto educacional, seja ele onde que ele esteja. E eu acho interessante que Morim, ele trabalha de uma forma, assim, bem direta e humana. O Morim, ele fala o seguinte, que o papel da educação é de nos ensinar a enfrentar as incertezas da vida. É de nos ensinar que o conhecimento, ele jamais pode passar para nós somente de uma forma de letras, de transmissão e tudo mais. Mas ele diz o seguinte, que a educação é de instruir o espírito a viver, a enfrentar as dificuldades do mundo. Isso acontece quando o professor, quando o educando, ele trabalha de uma forma que pode levar aquela pessoa a uma reflexão e que pode gerar o quê? Um aprendizado e que pode gerar também uma aceitação da maneira com a qual ele está vivendo.
E é por isso que muitas vezes, realmente, fontes até falam sobre isso, que possivelmente seja por isso que, quando refletimos a nossa vida escolar, e nós lembramos com maior apreço das lições que aprendemos dos nossos professores que compartilharam as suas dores, as suas circunstâncias lá no dia a dia. Então, para que aconteça realmente, de fato, a educação, o educar, ele tem como objetivo de fornecer ao alimento, ao aluno, tanto os conhecimentos quanto também habilidades que eles podem colocar em prática ali na sua vida cotidiana. Então, meus queridos, é muito importante a gente ter esse cuidado, essa necessidade de conhecer a história, de conhecer a vida dos nossos alunos. Então, a gente pode perceber que alcança o indivíduo em todas as áreas. E aí, ele pode realmente trabalhar de uma forma sucinta, vamos dizer assim, que esse desenvolvimento possa acontecer na vida da pessoa, onde é que ela esteja. Então, por isso, né, e essa competência será por meio dos educadores, seja realmente o pensar, o raciocinar, o pesquisar, o relacionamento do raciocínio lógico, e as outras competências de integralidade do ser humano seja evidenciada e que tenha oportunidade realmente para ação, resultando ali essa forma aí de ensino e também de contextualizar na vida da pessoa. Aí a gente pode perceber de uma forma bem resumida que é educação informal, formal e não formal. Então, todas as experiências vividas pelo ser humano, mesmo na tenra-idade, nós podemos perceber que existe aprendizado, qualquer lugar que ele esteja. Então, o aprendizado leva para a vida. Todos os momentos vividos fazem parte do processo formativo do indivíduo na integralidade. Então, tendo em vista que a educação tem tudo a ver com uma formação integral, pode dizer que todas as suas experiências vividas é educativa. Então, a educação também acontece onde não há escola. Né? Na educação informal, nós podemos dizer, com a criança ali na família. A educação informal acontece onde? Primeiramente, na família. Né? Então, nós podemos assim dizer, porque a educação informal é onde não há lugares, onde não há horários, onde não há currículos, mas que realmente a educação acontece ali. E esse ensino acaba sendo assim, de uma maneira muito espontânea, né? Às vezes, sem perceber, você está ensinando, e sem perceber, você está aprendendo. Né? São conhecimentos partilhados de meio da interação social, né? Do relacionamento, e a gente pode perceber que a família acaba sendo desses principais, da principal educação. A educação formal, agora a educação formal, ela existe de uma forma que tem realmente um reconhecimento oficial. É aquela que é oferecida nas escolas, cursos de níveis médios, graus, que tem programas, currículos, diplomas, tem horário para tudo, né? Interessante que a educação formal não existe realmente sem a educação informal. Então, é interessante que, para a educação formal, a educação informal seja ali a sua base para que isso, de fato, aconteça. Então, a educação formal é a educação desenvolvida aí na escola, nos contextos educacionais que tem essa estrutura aí de 4 paredes e dentro de sala de aula, onde os profissionais realmente competentes têm os seus objetivos claros, né? E que geralmente ali o agente de construção de saber acaba sendo o professor, na educação formal. Agora, por essa caminhada, a gente percebe a educação não formal, que é a educação acaba utilizando ali elementos da educação formal, como horários, tempos, né? Estrutura, professor-aluno, mas ela difere por não ser gradual. Como o exemplo de cursos livres, cursos de inglês, cursos de artes, enfim, essa situação. Então, resumindo essa parte aqui, a educação é um processo pelo qual o homem tem as suas habilidades desenvolvidas na integralidade. Nas mais variadas dimensões da própria existência, pode acontecer a sua experiência cotidiana. Então, a educação informal e a educação não formal. Então, essa nós podemos assim perceber
que são os processos da educação. E a educação cristã tem essa visão, né, de promover esse processo para o desenvolvimento das capacidades, seja ela física, intelectual, social, moral e espiritual. A gente pode perceber todas essas características na vida de Jesus, que ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que a gente tem condições de ter essa visão, né? Que o educador cristão, que cada um de nós, com a espiritualidade cristã, tenhamos condições de apropriar dessa visão da educação, que a educação pode promover, também como nós incluídos ali nesse processo formativo, mas que nós podemos também perceber que a nossa cosmovisão, a visão de mundo, a visão de Deus, nós podemos perceber que isso afeta a área das pessoas em todas as áreas, né? Seja na educação, na política, na economia e na vida social. Nós podemos, assim, perceber que a educação existe, que a educação realmente pode trabalhar, pode fazer para que o ser humano tenha essa visão de criar, de crescer, desenvolver, de iluminar, de ter condições de viver, conviver com equilíbrio, superando ali todas as suas dificuldades, né? Então, o Fontes, ele até define que a educação cristã, ele é exercida de uma maneira, modo formal ou informal, a maneira com que nós vivemos, né, a espiritualidade cristã, a maneira com que eu falo, com que eu vivo, com que eu penso, acabamos compartilhando esse ensino, esse conceito na vida das pessoas que estão do nosso lado, na vida das pessoas que estão convivendo conosco. Então, para a gente fechar essa parte aqui, comparando ali com a educação também com a educação cristã, nós podemos perceber que a espiritualidade, ela pode realmente cooperar também. A espiritualidade cristã pode cooperar no desenvolvimento integral do homem e também as outras, todos os aspectos, né, na sua vida, seja emocional, intelectual, tudo que forma ali o ser humano. E é interessante, né, que a gente pode perceber, não é por acaso que se encontra o termo a educação vem acompanhado de alguns conteúdos qualitativos dentro ali da estrutura, da grade curricular ali, que tanto a BNCC, tanto a LDB, acaba direcionando, né, para que a educação possa ter ali, cooperar com o desenvolvimento do ser humano na sua integralidade. Por isso que tem lá educação física, educação moral, educação religiosa, intelectuais e tantos sociais, né? Então, a gente pode perceber que a educação faz parte de todo um processo de desenvolvimento formativo do ser humano ali na sua integralidade. E nós temos leis que a gente já acabou compartilhando em relação a isso. Bom, então, fechando todo esse processo aí, nós podemos, assim, perceber que a espiritualidade e o desenvolvimento integral do ser humano. Então, a gente pode já entender e perceber essas necessidades que faz parte até, temos leis brasileiras que nos garante isso, nós temos também um respaldo das grades curriculares, que trabalham no processo de formação do ser humano, que a educação pode promover, correlacionado com a educação cristã, então tudo isso nós podemos compartilhar. E agora, eu quero, assim, de uma forma bem já direta, e a gente pode compartilhar também algumas situações nessa área aí, sobre a espiritualidade cristã e as oportunidades, né? A espiritualidade cristã e as oportunidades na educação. Bom, a gente percebe que a espiritualidade cristã, ela tem na área da educação vastas oportunidades. E aí a gente pode perceber que essa educação, ela, podemos até dizer que ela educa a cidadania, que muitos dos princípios, muitas das leis foram criadas em cima das palavras de Deus, muitos dos princípios norteadores ali para o bem-estar da pessoa. Então, se a gente vamos pensar nesse ambiente educacional, nesse ambiente universitário, nós podemos realmente tem a acrescentar que nós, nesse espaço, nós precisamos realmente que tenha debates, e esses debates sejam envolvidos ali com respeito, com diversidade,
tendo tolerância e também essa capacidade empática. Então, a espiritualidade cristã e as oportunidades na educação ou nos contextos educacionais. Nós podemos, assim, perceber que, além do mais, as questões que envolvem fé e crenças são, hoje, nós podemos dizer, nesse mundo pós-moderno, alguns temas polêmicos, e principalmente no contexto social, e acaba apresentando ali, a gente percebe ali uma presença militante de pessoas que realmente faz com que, hoje nós temos um Estado laico, não laicista. O Estado laicista, se a gente pode perceber, muitas pessoas acabam trabalhando, militando nessa área, que querem calar de todo jeito a boca dos cristãos. E a gente sabe isso, nesse contexto que a gente está vivendo, da presença do pluralismo, do secularismo, do liberalismo e tudo mais. Então, o que a gente pretende apontar aqui algumas possibilidades e caminhos que proporcionam realmente essa abertura do diálogo em relação ao tema da espiritualidade nos espaços educacionais, seja ela nas escolas ou seja ela nos ambientes universitários. É importante nós também termos esse conceito da relevância da teologia para a sociedade, da relevância da educação cristã para a sociedade e também os seus posicionamentos relacionados às suas convicções, suas crenças, e também que garante o quê? A aproximação da igreja no meio onde ela está inserida. E eu digo pelo testemunho, pelo mau testemunho de muitas pessoas, isso tem feito com que evidenciado um distanciamento muito grande em relação à igreja da sociedade, principalmente nos contextos educacionais. A teologia, vamos dizer assim, a espiritualidade cristã, ela deve estar a serviço do outro, da comunidade. O que a educação promove? Iluminar o entendimento. O que a educação faz? Que a gente tenha hábitos saudáveis, que a gente tenha habilidades, que a gente possa mudar o temperamento. Então, pense nisso, na educação, com todo esse processo da espiritualidade cristã. Queridos, quando Jesus esteve aqui em João 18, 20, Jesus, nós podemos perceber, diante daquela sociedade com diferentes... Claro, nós estamos vivendo um tempo histórico totalmente diferente, uma discrepância muito grande. Mas eu quero compartilhar com vocês que Jesus, diante daquela situação, João 18, 20, diz assim, eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre juntavam e nada disse em oculto. É importante relembrar que quando nós estamos comunicando aqui a espiritualidade cristã, os princípios cristãos, para fora do nosso espaço eclesial, é muito importante, é fundamental que o comunicador, que nós nos expressemos realmente com uma linguagem que seja compreendida, que a gente tenha condições de abrir para o diálogo com outras áreas do conhecimento. É importante também mencionar que a espiritualidade cristã nos espaços públicos, em academia, acaba sendo muito desafiadora do que nos tempos passados. Hoje ela é muito desafiadora. E a gente entender esse distanciamento, é necessário a gente perceber um pouquinho a história. Então, principalmente a visão da humanidade, antes da modernidade, antes do iluminismo, para os cristãos, esse período, a vida do cristão realmente era a implantação dos propósitos de Deus. Então, as pessoas entendiam que o objetivo da história, o sentido da vida das pessoas, realmente era a percepção, o olhar e a observação do mundo, estava tudo realmente voltado aos aspectos da vontade de Deus. Depois desse processo, passando esse processo ali da Idade Média, as escolas presentes, vamos ali nas grandes catedrais, elas foram substituídas pelas universidades. Mas elas tinham a finalidade de restabelecer um novo paradigma da educação moderna, porque a religião agora ela deveria ser relegada, direcionada para a esfera privada. E, de certa forma, passava realmente a ser vista como algo inferior, comparado assim ao conhecimento científico.
Então, como resultado da Revolução Francesa, ali no declínio do Império Romano, os fundamentos sagrados da história acabou sendo um pouco abalados. E aí o que aconteceu? Surge nesse cenário o Estado secular, que tem base do racionalismo e também na vontade da própria pessoa. Kant fala assim, olha, você não precisa olhar para cima, olha para você, né? Olhe para você. E a gente sabe que tudo isso foi, né? Então, comunicar a mensagem cristã no século XV, talvez pareça, mas é tão simples, era algo mais simples, né? Mas se a gente for levar em contexto ali, esse contexto uniformizado pela presença sólida da igreja, que tinha uma influência sólida, né, de um pensamento comum, a gente pode perceber que houve um atrito ali entre a igreja e o Estado. Então, a história realmente mostra que houve essa situação desafiadora e que o iluminismo rompeu essa situação, né? O Estado é secular, a igreja para cá, a igreja não tem ingerência no Estado, enfim, e que gerou uma situação, essa separação. E com isso, acabou que praticamente teve uma visão de que, olhando para esse aspecto da espiritualidade cristã, foi visto como assim, algo inferior comparado assim, à razão, ao racionalismo, à vontade da pessoa. Você tem que olhar para o seu coração, você tem que ser feliz, enfim. De toda essa situação ali, a gente pode perceber que a igreja teve ali essa sua ingerência direta, uma influência ali direta dentro dessa questão do Estado. Mas e hoje? O desafio realmente, a gente percebeu que depois de tudo isso, aí, na verdade, a gente percebe que houve um extremo muito grande. Não olha para cima, olha para você. Você sabe o que você faz, você é inteligente, Então, a gente percebeu que depois de tudo isso, quando foi disseminada essa ideia, a gente percebeu que o homem começou a olhar para dentro dele e conseguiu ver um vazio dentro dele. E aí, isso tem predominado hoje. Olha, o que te faz feliz é isso aí. Você precisa olhar para Deus, é a sua vontade, que você quer, que você te faz feliz. Hoje nós estamos nesse contexto. Então, hoje nós temos o quê? Um grande desafio de comunicar a fé na atualidade. E de comunicar a fé e de compreender, fazer com que as pessoas, como diz Jesus, né, que todos entendiam. Hoje o nosso maior desafio é fazer com que as pessoas compreendam, é fazer contextualizar esse entendimento, esse ensino. Até Colossenses ele fala muito sobre isso. Meus irmãos, isso aqui é tema para a gente ficar 2, 3 dias conversando sobre essa situação. Eu acho muito interessante quando Colossenses ele acaba dizendo o seguinte, olha, e chegou até vós como também todo mundo está produzindo fruto crescendo, e tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes, isto é, onde que houve um ensino, onde que houve uma educação, onde que iluminou o entendimento, onde que houve mudança de comportamento, porque, na verdade, aquelas pessoas ali mudou o quê? Mudou a atitude, mudou a maneira de viver. Então, o evangelho não é simplesmente você ouvir o evangelho, mas que ele possa ser entendido, contextualizado. E aí, como que vamos fazer isso? Hoje, a responsabilidade da igreja não é apenas de confessar as doutrinas básicas da fé cristã, simplesmente compartilhar, mas compartilhar, é fazer com que as pessoas tenham suas próprias experiências, comunicar essa verdade para a geração. E a gente sabe que Francis Schaeffer, que foi um dos principais pensadores evangélicos contemporâneos, que realmente compreendeu a cultura secular, ele disse que nós precisamos fazer o seguinte, que cada geração de cristãos se defronta com o problema de aprender a falar do seu tempo. É o problema que não se pode resolver o entendimento sem a gente ter esse tempo presente. A gente percebe que a gente está em constante mudança e que a igreja se defronta com isso. Então, para que a gente possa comunicar a fé cristã de um modo eficiente, portanto, nós temos o quê? Que conhecer e entender o pensamento dessa geração. Então, não é mais hoje apropriado que a teologia, que os princípios cristãos, que a espiritualidade cristã se debrucem em debates irrelevantes, enquanto uma geração inteira está sendo formada ali por especialistas de comunicação. Nós não somos especialistas natos nessa área de comunicação, porque nós temos muitas pessoas aí capacitadas de comunicar com efetividade aí, influenciadoras digitais, que pode realmente alcançar, porque eles entendem o modo de pensamento dessa geração. E hoje o nosso maior desafio é esse.
Nós não precisamos ficar preocupados nessa comunicação de uma forma mais. O que nós precisamos ficar preocupados? A nossa proposta hoje, aqui, que eu quero compartilhar para vocês, é que, nesse sentido de ficar trabalhando com comunicação, como uma forma de... Como que eles vão entender? Como que vão entender? Se eles estão em crise, se eles estão com dificuldades porque é muita informação, mas eles não conseguem absorver tudo isso. Tem informação, mas eles não conseguem construir nada com essa informação. Então, o que acontece? Qual é a nossa proposta hoje? Que nós tenhamos uma proposta eficaz para a prática da espiritualidade cristã dentro dos ambientes educacionais. As pessoas, elas estão cansadas de ouvir. As pessoas, elas estão esperando uma ação de compaixão. Elas querem realmente ver, elas querem realmente ver uma mudança. E às vezes a gente fica só debatendo, com debates cansativos, com uma situação ali de trabalhar, eu comunicar isso, mas as pessoas hoje querem ver, elas querem sentir, elas precisam ver. Eu sempre falo, antes de você chegar na escola, antes de você ganhar os ouvidos da pessoa, ganhe os olhos das pessoas. Porque aquilo que você faz tem maior poder de influência do que aquilo que você fala. Quando você mostra na prática, porque as pessoas realmente, elas estão cansadas de ouvir, elas estão esperando a sua ação de amor, de compaixão. Ninguém resiste ser amado, ninguém resiste ser servido. A nossa missão é essa, quando a gente se aproxima deste contexto, quando a gente se aproxima de pessoas que estão sofrendo, o que nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, é que nós temos uma missão de servir. A nossa missão é a mesma missão de Jesus, é a missão de servir. E eu sempre falo, ninguém resiste ser amado, ninguém resiste ser servido. E é isso, as pessoas vão dizer, olhar para você, por isso que eu falo, ganha os olhos. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, como é isso? E aí, você vai ganhar o direito de ser ouvido. Então, não adianta a gente chegar diante de uma sociedade, nesse contexto educacionais, e falando discursos maravilhosos, mas eu não vivo isso. É isso eu acredito que, vamos dizer assim, está pegando aí nessa situação aí da realidade, é o testemunho. Por que Jesus falou, ser-me-eis testemunhas? E muitas pessoas não estão sendo. Só tem oratória, tem uma boa oralidade, mas não são testemunhas. E testemunhas não é só falar, né? É viver. As pessoas vão olhar para você. Nossa, você está passando por momentos difíceis, sim, mas você está firme, está feliz? Sim. Porque, na verdade, meus queridos, quando João diz lá em João 7, ele diz assim, rios de água vivas fluirão do seu interior. E se você fazer uma pesquisa mais aguçada no Novo Testamento, no Antigo Testamento, você vai perceber que rios de água viva tem a ver com paz e alegria. O que o mundo está procurando hoje, depois do iluminismo? Olha, você está feliz? Você está em paz? Você está bem? E aí, a lógica mudou, essa lógica do possuir. Você tem que ter para ter valor. Você tem que ter, o que você come, o que você veste, o que você tem. O que você tem valor. Na verdade, a pessoa não é valorizada porque ela é, mas porque ela tem. E isso, olha, se traz paz, se traz alegria para você, pronto. E se você for ver em João 7,38, essa palavra, rios de água viva fluirão do seu interior, está relacionado com aquilo que está dentro de você. E águas vivas tem a ver com paz e alegria. E esse rio não é um rio raso, é um rio profundo que vem dentro de você. E é por isso que as pessoas estão olhando dentro delas, no interior delas não conseguem enxergar nada. E aí você vai lá nesse contexto educacional, que tem esse processo aí de iluminar, de mudar hábitos e de preparar, de corrigir, a palavra de Deus, a espiritualidade cristã, na verdade, somos nós. Porque quantas pessoas que chegam para você e dizem, não tem nada dentro de mim, está seco dentro de mim, eu não tenho nada dentro do meu coração. Quantas pessoas chegam e dizem, eu não tenho isso. E ficam procurando em coisas, em ter, para que possa ter aprovação, entre aspas, né, aí da sociedade. Mas quando deita sua cabeça no travesseiro,
aquele vazio toma conta. Quando você sentiu essa verdadeira alegria, quando realmente Jesus entrou, fez parte da sua vida, essa alegria, essa paz, esse rio de água viva que é profundo dentro de você, que te dará condições para que você possa ser testemunha relevante lá nesses contextos educacionais. A prática, as pessoas estão cansadas de ouvir, as pessoas estão esperando realmente ser amadas e ser servidas. Por isso que as pessoas corriam atrás de Jesus, porque ele amava, porque ele curava, porque ele abençoava, ele mostrava na prática, e as pessoas viviam assim, o que você tem a nos dizer? Nós somos testemunhas, nós precisamos ser essa testemunha. Queridos, a espiritualidade, na verdade, a gente pode perceber que o ser humano ele é visto como um todo. Nós não somos um compartimento de gavetas diferenciadas, nós somos com um todo. Tudo que nós fazemos faz parte daquilo que somos. Então, a espiritualidade está ali. A espiritualidade faz parte da nossa existência, na nossa totalidade. Eu acho que o Danilo quer perguntar alguma coisa? Exatamente que, a início, quando eu vi o tema, pareceu ser bastante abstrato, sabe? Porque você falar de espiritualidade na educação, aí já se pensa, né? Ah, mas você quer falar de religião dentro das escolas, né? E me fez lembrar que eu vivi um tempo de escola dessa transição, de que se tinha uma matéria de ensino religioso e acabou se tirando. Mas depois a gente começou a ver um anseio muito grande dos alunos. E acabou que eu mesmo organizava, e vários alunos, assim, tinham um intervalo ali, aí faziam uma roda de violão, fazia ali um evangelismo, fazia as meninas ensaiavam uma música para dançar, e era muito interativo mesmo, tornava, assim, você ir à escola algo muito, assim, agradável, sabe? E aí acabou que depois se tirava um tempo de aula para ir todo mundo, a escola inteira ia pro pátio e aí fazia roda de violão ali e já virava um culto ecumênico ali, sabe? Era algo muito engraçado, muito interessante, sabe? Só que assim, a pergunta que eu faço é como a gente rompe essa ideia que se criou de que na escola não pode ser exercida a espiritualidade. Na verdade, Danilo, nós podemos dizer o seguinte: nós temos as nossas leis brasileiras, elas autorizam os alunos, eles podem fazer, eles podem ter as suas células, seus PGMs na escola, é liberado, né? A lei autoriza isso. Agora, eu, professor, eu, capelão, eu não posso fazer isso, né? Eu preciso respeitar isso, porque a lei diz que é vedado qualquer forma de proselitismo. Então, eu não posso trabalhar nessa visão. Mas os alunos podem, por isso que a gente vai no contexto, no finalzinho, que a gente vai compartilhar isso aí, de trabalhar as nossas crianças que estão nas nossas igrejas com a intencionalidade para que eles possam realmente ter uma amizade intencional, para que eles podem realmente ser bênção nas escolas onde eles estão matriculados. E já vai trabalhando isso, esses alunos, de uma forma que até chegar na universidade, eles possam a cada dia que eles vão vivendo a fé deles, a cada dia que eles vão vivendo algumas ações dentro das escolas, o que vai acontecer? Vai fortalecendo a fé deles. E quando eles estiverem na faculdade, quando estiverem na universidade, eles vão ser alunos, vão ser pessoas ali que a gente vai estar, porque eles já viveram experiências pessoais. Não a experiência do pastor, do seu líder, dos seus pais, mas eles já tiveram uma maturidade um pouco mais na formação deles, né? E quando a gente trabalha espiritualidade cristã, a gente não trabalha assim dentro das escolas, a gente sabe que é proselitismo, eu não posso fazer isso. Mas o que acontece? Nada impede que eu possa ser uma boa testemunha, nada impede que eu possa realmente realizar ações de compaixão, de graça, amar, de servir as pessoas. E isso realmente vai dizer assim, quem é você? O que você crê? Eu sempre falo que a maneira com que eu vivo revela o Deus que eu creio. Né? Então, a maneira com que eu vivo revela o Deus que eu creio. Como eu estou vivendo? Como as pessoas estão olhando para mim? Às vezes, em todas as escolas que eu já trabalhei, que eu tenho trabalhado em processo formativo, eu digo, eu nunca li a Bíblia em uma escola. Eu nunca orei em uma escola pública. Nunca. Escolas confessionais, sim, mas escolas públicas não. Mas as pessoas sempre falam para mim, eu sei, você é de Deus. A sua maneira de ser, a sua maneira de fazer, a sua maneira de olhar, a sua maneira de... Ela acaba olhando para a gente e diz, quem é você? Entende? Então, nós
não estamos, assim, trabalhando. Isso mesmo, é carta viva, Sara. Nós somos cartas vivas. Nós somos testemunhas autênticas. E testemunhas não é chegar lá e ficar falando e com um discurso que às vezes a gente nem está vivendo isso. Então, eu falo que a capelania escolar, viver a espiritualidade cristã nos contextos educacionais, não depende de você, depende do poder do Espírito Santo e que você precisa ser testemunha autêntica. Ninguém resiste à Bíblia vivida na prática para quem tem ela no coração. Ninguém resiste. Mas você precisa realmente entender que nós precisamos buscar essa palavra de Deus para que nosso conhecimento não seja pautado em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E aí, o que estamos vivendo? Eu falei para vocês sobre cartas vivas, sobre o evangelho, o quinto evangelho. Eu sou o quinto evangelho. E aquilo que corre dentro de você é o que vai fluir. O que está dentro de você? Lembra daquela alegria que inundou o nosso coração quando nós entregamos a nossa vida para Jesus? Essa precisa ser evidenciada, independente das circunstâncias. E Jesus, por isso que Jesus falou o seguinte: eu estarei convosco todos os dias. É essa presença que nos dá condições para que a gente tenha condições de viver, de ser vitoriosos. Né? Então, é muito importante nós termos conhecimento. A igreja precisa conhecer, a igreja precisa saber que os alunos... Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, que vocês fazem parte de uma comunidade cristã, uma comunidade de fé. Quantas escolas tem dentro da sua igreja? Você já pensou nisso? Quantas escolas tem dentro da sua igreja? Quantos alunos, por mais... eu não sei qual o tamanho da sua comunidade de fé, você sabe? Mas quantas escolas tem ali dentro? E o que nós estamos trabalhando? Nós temos conhecimento da lei, a igreja tem conhecimento da lei, que a criança e o adolescente, e o jovem, ele tem liberdade, a lei garante isso, que ele pode professar, que ele pode falar de Deus, que ele pode orar, que ele pode ter o PGM, é claro, tudo dentro das orientações ali. Eu, professor, capelão, não posso, mas ele pode. Quantas vezes nós podemos realmente ajudar as pessoas que fazem parte dessa comunidade escolar, seja professores, administrativos, ou seja, famílias, porque compõem a comunidade escolar? O que nós estamos fazendo para que as igrejas, as escolas que estão dentro das igrejas, então, pense nisso, que a gente tenha condições de trabalhar isso. Quantas pessoas estão... não sei se vocês conhecem, vocês lembram a história, né, de Tolstói, né? Lev Tolstói. Lev Tolstói nasceu em 1822, na Rússia. Ele é filho de uma família rica, perdeu sua mãe quando tinha um ano de idade. Seu pai faleceu ali quando ele tinha seus 9 anos de idade. Então, esse menino, ele e seus irmãos acabou sendo criado ali com sua tia. E Tolstói se ingressou na Universidade de Kansas, ali nas línguas orientais, e ele decidiu estudar direito. Ele abandonou a universidade sem terminar o curso. E depois ele foi para a guerra, participou da guerra. E também ele obteve sucesso depois de tudo isso. Ele publicou algumas obras. E com esse sucesso, depois ele casou, construiu escolas para os filhos... Aliás, construiu escolas para os filhos dos camponeses. Viveu ali a perseguição política nazista, zaristas, que realmente não admitia ali a educação escolar. Ele casou, teve 13 filhos, depois de tudo isso, ele entrou numa crise existencial e ele queria tirar a vida dele. Ele não quer mais viver. Quantas vezes você se depara com jovens, adolescentes nas escolas que dizem: eu não quero mais viver, porque eu estou com muita situação, muitos problemas, eu não quero mais viver. É uma crise de existência, perdeu o sentido, ele perdeu o sentido da vida. E aí, mas Tolstói era um cara rico, era um cara conhecido, se tornou famoso ali pelas suas publicações, né? Fez o bem para os outros, construiu tantas escolas para os camponeses, mas o que aconteceu? Ele perdeu o sentido da vida. Só que ele encontrou na espiritualidade cristã, ele encontrou na fé cristã o motivo para viver. Então, seu testemunho registra que sua fé em Deus
deu-lhe experiências do amor realmente eterno, que ele teve a certeza da presença divina, que cuidava, que dava segurança nas esperanças ali concedidas pela fé. Isso está registrado lá no livro A Confissão, Tolstói, 2016. Então, ele declara, onde há vida, desde que a humanidade exista, a fé oferece possibilidades de viver. Então, a fé lhe deu o sentido da vida, um sentido que não é destruído pelo sofrimento, pelas privações, ou então pelas situações da vida. A fé pautada nessa espiritualidade realmente cristã é o significado essencial que leva a pessoa a ter sentido na sua vida, a ter propósito na sua existência, né? Então, quando ele descobriu ali, realmente, na espiritualidade cristã, ele deu sentido na sua vida. Então, queridos, finalizando essa parte aqui, contribuindo com essa, praticamente essa pergunta aí, que já vai finalizando aí que o Danilo falou. Então, é possível que a espiritualidade cristã nos ambientes acadêmicos possa realmente contribuir, também dialogando com outras ciências, colaborando na construção da vida, para que realmente a pessoa tenha condições de buscar essa paz, né? Para que realmente o homem tenha condições de viver e entender o sentido da sua vida. Então, a teologia pública, a espiritualidade cristã, ela pode realmente ter condições de dialogar, sim, com a ciência, né? Eu acho interessante aqui abre aspas aqui, da teóloga brasileira, Eneida Jacobson. Ela diz que a espiritualidade cristã no Brasil adquiriu ali a sua maioridade acadêmica, porque, na verdade, abriu-se novos espaços para a gente dialogar ali, realmente entre a teologia, o verdadeiro diálogo na universidade. Por quê? Porque as pessoas que realmente mostraram na prática, essas pessoas que são vividas testemunhando na prática, ela tem condições de quê? De ter esse diálogo comunicativo, diz, olha para a minha vida, olha para mim. Então, a teologia, ela se mostra de uma forma não pautada assim simplesmente no apontamento, no julgamento, mas essa é a espiritualidade cristã. Sim, é confessional, ancorada ali na tradição, ancorada nos princípios de Deus, nos princípios cristãos, né? Mas a gente pode perceber que podemos, assim, valorizar o que? A argumentação, o diálogo em vez do decreto, da punição. Nós podemos realmente, a interação ao invés da polêmica, né? Interagir, conversar, viver, amar as pessoas. A compreensão no lugar do preconceito. E isso, com tudo isso, vai fazer o quê? Nós vamos realmente, esse ambiente de diálogo acaba se aprimorando ali no espaço acadêmico, no espaço dos conceitos educacionais, porque a gente realmente tem ali condições de relacionar, de compartilhar e de testemunhar. Então, meus queridos, a realidade atual hoje nos garante essa liberdade religiosa. Então, os alunos podem sim ter toda essa liberdade, né? E aí a gente pode perceber que essa educação cristã, que essa espiritualidade, ela seja ali, como se dissesse assim, uma teologia transparente, que ela possa ser vista por pessoas que têm praticado, ela possa ser ouvida, porque você ganhou o direito de ouvir, e também passível de ser criticada. E a gente precisa realmente entender tudo isso, e não ir com o evangeliquez ali, expressando todos os princípios e valores da nossa maneira que a gente fala na igreja. Eu sempre falo, se você vai trabalhar capelania escolar, seja você pai, aluno, professor, você precisa, aluno nem tanto, mas o professor e o capelão, você precisa realmente ter essa contextualização, essa linguagem contextual. E está entendendo que escola não é igreja. E a maneira como que você vive ali, as pessoas vão olhar para você, você é diferente. Então, a forma de apresentar a Deus acaba sendo uma forma gratuita nesses espaços públicos. E essa maneira de amar, de servir, de atos de compaixão, porque as pessoas estão cansadas de discursos, essa prática auxilia a igreja a sair além dos templos. Porque eu e você somos igreja. Então, a espiritualidade cristã inicia ali na igreja, mas se expande além dela.
Então, os cristãos, eles não devem se silenciar nos espaços públicos, mas com amor, zelo, respeito, paciência, tolerância, são frutos de um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus. Nós podemos proporcionar realmente essa espiritualidade para que possa contribuir para o bem comum das pessoas. E tornar claro que a defesa da fé, por meio de uma linguagem acessível, compreensível, né? Comparando ali o texto bíblico para a nossa sociedade atual. Então, os ensinamentos contidos no cristianismo podem ser realmente demonstrados de uma forma sensata, viável, ética, tornando, sim, a mensagem cristã transformadora, inteligível nesse mundo cético e secular. E aí, finalizando com essa situação, nós podemos perceber que não tem como a gente pensar Jesus realizando a sua missão sem ação. Porque Jesus curou, Jesus libertou, restaurou dignidades. Por onde ele passava, ele olhava as pessoas com as lentes de compaixão. E ele mudava a situação. Eu falo que compaixão é a emoção movida pela ação. De todas as vezes que Jesus vê as pessoas com compaixão, ele mudava aquela situação. Se era uma situação de dor, ela se transformava. Eu vejo quando ele teve compaixão daquela viúva que perdeu seu filho. E ele diz, olha, toma aí seu filho de volta. Seu filho está vivo. Então, ele mudava aquela situação de dor, sofrimento, tristeza daquele ambiente. Então, o testemunho de um jovem para outro jovem, no contexto educacional e universitário, acaba sendo de grande relevância para alcançar este público. Agora, a igreja também precisa trabalhar essa espiritualidade cristã e dar condições para que as pessoas possam ter a sua experiência pessoal com Deus. Não a experiência do pastor, do líder, dos pais, mas que eles tenham a sua experiência pessoal, encaminhá-los, orientá-los. Lembra que a educação está no meio de tudo isso. Então, o testemunho de um jovem. Então, meus queridos, jovens estão à espera de cristãos que possam realmente reagir diante dos problemas sociais que estão afetando. E esses jovens que estão sem fé, sem esperança, podem ser alimentados pela expectativa, pelas pessoas cheias de amor, pessoas que praticam o amor, praticam a bondade, praticam a compaixão, para que possam realmente mudar ali o caos instalado diante daquela situação que eles estão vivendo. Então, o amor de Deus, ele não é pergunta, mas é resposta, que nós sejamos respostas diante da situação que o mundo está vivendo hoje. Então, toda a missão de Deus, nós devemos estar prontos e atentos para discernir e responder aos dilemas do ser humano. Então, Jesus, ele respondia às perguntas das pessoas, porque Jesus conhecia e andava com elas. Olha aí, conhecia e andava com elas. Você conhece a história de vida das pessoas? Você anda com essas pessoas que estão realmente, praticamente, quase com o caos instalado na sua vida. Que nós temos condições de aproximar e levar a esperança de Deus, de olhar com compaixão e de mudar a situação por meio da sua vida, por ações práticas, respeitando. Lembre-se, nós precisamos ter conhecimento das leis. A igreja precisa ter conhecimento da lei, sim. Como que nós podemos agir? Há várias leis que falam que com a participação da sociedade, todos fazem parte desse processo. Então, várias leis que nós não temos tempo para evidenciar aqui, mas leis que nós podemos elaborar projetos e de encontro às necessidades caóticas que estão no contexto educacional, seja dentro das escolas, seja do ambiente universitário. Então, eis aí que nós temos um grande desafio. E a oportunidade que a espiritualidade cristã tem hoje nos ambientes educacionais para os nossos dias atuais. Que nós estejamos dispostos a pagar um preço, porque não é fácil elaborar um projeto, não é fácil você pensar numa estrutura, uma adaptação contextual. Quando se fala adaptação contextual, nós apresentamos um projeto na escola, e esse projeto era de intervalo lúdico. Então, eu falei para a diretora, falei assim, olha, nós podemos trazer uma banda aqui, uma banda para tocar na hora do intervalo. Beleza, então vamos trazer a banda aqui. Uma escola no bairro,
Os guris não sabiam não o que era baixo, contrabaixo, o que era bateria. Nossa, uma bateria aqui, cara, no intervalo, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Então, eu cheguei lá no pastor e falei assim, Ministério de Louvor, pastor, o senhor pode liberar o Ministério de Louvor para tocar lá no recreio? É o Ministério de Louvor. Eu não ia falar, pastor, se a banda está liberada? Não tem banda, a gente tem o Ministério de Louvor. Mas eu não ia poder chegar lá na escola e falar assim, olha, na minha igreja tem um Ministério de Louvor. Então, isso é adaptação contextual. Eles tocaram a mesma coisa. Tocaram a mesma coisa. Os mesmos louvores. Eles não falaram nada, chegaram lá só... Era 3 intervalos, 2.400 alunos. 3 intervalos. E aí, nós, então, dividimos os intervalos. Já é dividido em intervalos. Você falou, ó, primeiro vai ser os maiores, depois os menores, os juniores, depois as crianças. Então, a gente faz o seguinte, olha, você toca essa música nesse ritmo, toca essa música nesse outro ritmo, e toca essa outra no ritmo das crianças. Pronto. Então, a adaptação contextual é isso. Eles tocaram as mesmas coisas. Só que eu não posso chegar lá na diretora e falar assim, olha, eu vou trazer o Ministério de Louvor da minha igreja aqui. Olha, eu tenho uma banda. Entende? Então, que nós tenhamos essa adaptação contextual, que nós tenhamos condições de se colocar à disposição para alcançar esse público, para fortalecer a fé deles, com ações práticas, ações de amor, ações que vão evidenciar realmente a verdadeira espiritualidade que está dentro de nós, aquilo que corre dentro do nosso coração, aquilo que corre dentro de nós, do nosso interior, que flui do nosso interior. Então, meus queridos, é um desafio? É, mas é possível. É possível. E quantas vidas nós temos alcançados com esse projeto? Quantas Evenil de Brasil? Quantas vidas inteiras? Nós fizemos aí uma atividade do Enem, agora, lá em Minas Gerais, em Uberlândia. Fizeram os projetos do Enem. Os pais estavam aflitos, os alunos aflitos, porque iam fazer o Enem pela primeira vez. Então, chegaram na escola, estava cheio de balões e cheio de cartas. A escola inteira, uma escola pública, uma escola inteira participou dos alunos do terceiro ano e segundo ano do ensino médio. Fizeram cartas, as famílias, todas as famílias. E tinha pessoas ali, jovens, com dificuldade de relacionamento familiar. E aí as famílias falaram assim, nós amamos você, filho. Nós amamos, você vai vencer, você vai conseguir. E se você não dessa vez, nós estamos junto com você, porque nós amamos, você é nosso, nós amamos vocês. E houve jovens que, quando viram a carta, viram o recado, eles começaram a encostar num canto, choravam copiosamente, porque receberam uma mensagem de um pai. Talvez não tinha uma comunicação muito grande, e houve essa comunicação. E aí, a direção da escola falou assim, gente, vocês precisam fazer mais vezes, vocês precisam permanecer aqui, porque isso, sabe, é tornar a pessoa humana, com ações humanas, sabe? Coisa simples. Eles não falou de Deus, eles não falou da igreja deles, mas isso não é uma ação que identifica que nós temos princípios e valores cristãos? Tantas outras, de uma menininha de 8 anos que perdeu sua mãe, estava na escola, foi para a escola, o pai mudou de cidade, coisa simples. A menininha chegou na escola e ela e o pai com os olhinhos verdes, já tinha começado o período escolar, a menininha sentou na última, colocaram a menininha na última cadeira, na última carteira. Uma semana ali, ela deprimida, mal, e ela se identificou demais com a professora. Quando foi na hora do intervalo, essa menininha pegou, fez uma bagunça na sala de aula, colocou a carteira dela bem primeiro, para ficar bem diferente com a professora. Quando a professora chegou do intervalo, disse, que é isso? Que bagunça é essa? E fez o maior escândalo. Aí as menininhas falavam, acho que foi fulano, porque fulano não saiu da sala de aula para o intervalo, deve ter sido ela. Sai daqui, vai lá falar com a diretora, que eu não quero nem ver você na frente, a gente já está atrasado com o horário, agora vê você com essa bagunça na sala de aula. A menininha foi para a direção. E a professora, com um ato simples, a diretora disse o seguinte, como é que você está? Como é que foi aqui? Sua chegada? A professora não conhecia a história dela. A diretora se preocupou em conhecer a história dessa menina. Percebeu que a mãe tinha morrido. Então, a diretora falou o seguinte, eu estou vendo aqui que você gostou da professora. Gostei. Ela é alegre.
E a diretora percebeu que a mãe dessa menina era assim. Então ela fez uma pergunta. Então foi por que você colocou a sua cadeira, a sua carteira, bem de pertinho da professora? Porque você se sente segura perto dela? Uma menininha de 8 anos deixou rolar uma lágrima nos seus olhos. A menininha estava se identificando com a professora. Eu sinto bem, eu sinto segura perto dela. Então a diretora foi lá, conversou com a professora, explicou toda a história, se fez conhecida, essa diretora era cristã. Você está vendo como é que dá para a gente fazer ações? E precisa ficar estampado aqui na nossa cara? Falou assim, olha, falando de Deus, não precisa. As pessoas estão cansadas de ouvir discursos. As pessoas estão querendo prática, ações de práticas. Ninguém resiste ser amado, ninguém resiste ser servido. Ações. E com essas ações, você vai conquistar o direito de ser ouvido. Passou uma semana, a menininha já estava correndo no pátio com as amiguinhas dela. Conquistaram o direito de ser ouvido. Porque, na verdade, as pessoas já estão lendo. Márcia já está lendo, David já está lendo, Raul já está lendo, Danilo. As pessoas já estão lendo. E aí, se às vezes eu estou vivendo contrário daquilo que eu posso dizer, vai complicar muito mais a situação. E aí, fecha-se as portas. E para abrir, vai um tempão. Então, queridos, espiritualidade cristã no contexto educacional é viver isso na prática. E a gente tem vivido isso em histórias de milhares de pessoas têm sido transformadas. Pessoas que estão trabalhando em escola que não pode falar de Deus nem de Jesus, não pode. As pessoas, na hora do intervalo, vão lá e falam para a capelã e falam o seguinte, ei, por sua atitude aqui dentro, você não falou de Deus, de Jesus, nem de Bíblia, nem de nada, mas só ver a sua atitude, eu e a minha família inteira voltamos para Deus. É simples. O trabalho não é nosso, é de Deus. Que sejamos realmente essas testemunhas relevantes nesse contexto. E que por mais encontros, por mais Sara, incentivo você, por mais encontros, por mais compartilhar, conhecer a história de vida das pessoas, que a gente tenha condições de dizer às pessoas assim, olha, eu me importo com você. Eu me importo com você. E é por isso, meus queridos, que às vezes Deus nos permite a viver umas situações delicadas na nossa vida. Porque às vezes a gente esquece, a gente está num bem bom, e a gente esquece o quanto que é bom alguém falar assim, olha, o que está acontecendo com você? Eu quero te ouvir. Eu estou aqui simplesmente para te ouvir. Eu me importo com você. E quando alguma situação ruim acontece na nossa vida e alguém vem aqui e fala pra gente, o que acontece? A gente vai entender, nossa, eu tinha esquecido o quanto que é bom ser ouvido, o quanto que é bom ser entendido, o quanto que é bom ser notado, o quanto que faz bem saber que eu tenho valor, independente das coisas. É um desafio, meus queridos. É um desafio. Mas estamos em batalha. Qual roupa que você está vestindo? Roupa civil não precisa de armadura. Somente aquele que é soldado. Deus abençoe. Amém?